Está começando mais um vídeo aqui, meu nome é Bruno Andrade. Hoje eu quero conversar com vocês, compartilhar nesse podcast aqui sobre guerra de interesse. Como assim guerra de interesse? Hoje a gente está vivendo um mundo onde existem muitas informações, um excesso de informação. A gente tem TikTok, a gente tem Instagram, a gente tem YouTube, tudo que a gente precisa tem na internet, a gente tem Netflix, tem nossos trabalhos, tem nossa rotina, tem as pessoas. Tudo isso nos puxa a nossa atenção, e a nossa atenção suga o nosso tempo, e nosso tempo às vezes suga a nossa cabeça, e a nossa cabeça acaba pilhando, causando ansiedade, causando estresse, um esgotamento emocional de todos os sentidos, em todas as áreas. E provavelmente a gente nem está percebendo o quanto nós estamos nos perdendo nessa guerra de interesse. O que eu quero dizer com isso? Que se a gente não se concentrar, se a gente não tiver foco, se a gente não colocar um objetivo, a gente vai se perder no meio de tanta informação, no meio de tantas coisas que vão nos atraindo e que vão roubando a nossa saúde, nossa atenção, a nossa vida. A nossa vida é baseada em tempo. Já parou para pensar que a nossa vida é baseada em tempo? Hoje eu tô aqui gravando esse vídeo, tô usando o meu tempo, tô usando a câmera aqui, depois vai estar gravado na internet e você está usando o seu tempo para assistir. Eu não sei até quando você vai conseguir ficar nesse vídeo, porque existe uma guerra de interesse, onde daqui a pouco você desperta o interesse em outra coisa, o seu celular toca, alguém te chama e esse vídeo já foi embora. Você nunca mais vai querer saber o que eu vou falar até o final. Esse é um dos problemas. A gente não se aprofunda em nada, a gente é superficial em tudo que faz. E quando a gente vai criar relações, acaba se conectando com pessoas também nesse nível e a gente acaba vivendo uma vida rasa. Nossas influências diz muito a nosso respeito, nossos livros, o que a gente estuda, o que a gente se interessa, tudo isso vai moldando quem nós somos. E eu acho interessante trazer uma questão. Lá no Jardim do Éden, lá no início, onde Adão e Eva estavam desfrutando de todas as maravilhas que Deus deu a oportunidade deles cuidarem. Deus fez assim, cuidem do jardim, dê nome aos animais, preservem, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem, se vocês experimentarem dessa árvore, certamente morrerão. E o que quer dizer isso? Qual que é o impacto disso para a nossa vida? Primeiro, perceba que Deus é bom. Se Deus não fosse bom, ele não ia colocar aquela bendita árvore. Imagine comigo. Eu já pensei assim, tirei alguns momentos e fiquei furioso com Deus. Falei, Deus, por que o Senhor colocou aquela bendita árvore? Não é justo. A gente podia ser perfeitos. O pecado não precisava ter entrado no mundo e todo mundo seria pessoas de bem, porque nossa mente seria outra e a gente seria perfeito, não teria doenças, não teria nada, não teria absolutamente nada. Tudo isso que acontece, toda essa maldade, essas coisas ruins que acontecem no mundo, é culpa de Deus? Eu acredito que não, sabe por quê? Porque Deus nos deu algo precioso, que é a nossa liberdade. Liberdade de escolher para onde vamos, o que vamos fazer, quem nós vamos andar, o que vamos fazer. Mas voltando lá no Éden, o que aconteceu? Deus colocou a bendita árvore. Vamos falar que é a bendita árvore, porque aquela árvore mudou toda a história, mudou todo o rumo. Da mesma forma que nós temos escolhas e nossas escolhas mudam o rumo da nossa vida. Então aquela bendita árvore, a bendita da bendita árvore, foi o seguinte, Deus falou, não comam dessa árvore, porque se comerem certamente morrerão. E eles estavam lá desfrutando do jardim e acabaram se interessando. Perceba que o início de tudo na nossa vida que pode nos destruir parte de um interesse. Quais são os seus interesses? Responde. Comece a escrever
quais são os seus interesses. Traga consciência daquilo que você faz, daquilo que você lê, daquilo que você assiste. Faz uma lista. Coloca como tarefa aí. Não, eu vou escrever tudo. Quais são os meus interesses? Por exemplo, eu era uma pessoa que me interessava muito por jogar. Eu jogava muito. Eu saía, bebia, ia em barzinhos. Isso não é ruim. Você pode fazer isso, mas eu perdia muito tempo fazendo isso. E isso ia me consumindo. E isso ia fazendo eu ficar em momentos negativos, porque jogar muitas vezes me estressava. Jogar fazia eu perder muito tempo. Às vezes eu ia jogar uma partida ali e ficava 1 hora. Era para ser 1 hora. Ah, não, mas eu perdi. Eu quero recuperar, eu vou jogar mais um. Daí eu perdi de novo. Não, vou recuperar, quero mais. Agora eu ganhei, agora eu quero... Enfim, passava 4, 5 horas e o tempo e a vida ia passando. Depois que eu cancelei esse período de jogos, eu comecei a me interessar por séries. E eu passava horas e horas jogando, assistindo seriados, querendo maratonar e perdia horas e horas e horas. Ou seja, o que eu estava construindo no meu ser? Tudo aquilo que a gente consome, tudo aquilo que a gente experimenta, passa tempo, se relaciona. E vamos colocar a palavra se relacionar como se fosse o sentido de você se envolver em algo, de você se aprofundar em algo. Por exemplo, um médico, ele passa a vida inteira estudando medicina, vamos colocar o mínimo 6 anos. Ou seja, ele está se relacionando com aquela profissão, ele está entendendo sobre aquela profissão, ele está indo a fundo sobre aquela profissão. E isso faz com que ele fique perito naquilo, que ele crie autoridade. Quando você perguntar sobre alguma coisa, com certeza, pelo menos uma breve resumo ali, ele vai conseguir trazer para você. Se eu falar da tua série preferida, que você já assistiu 10 vezes aquela série, tanto que você ama, se eu te falar de um personagem, você vai saber. Se eu te falar de qualquer coisa daquela série, você vai me corrigir, porque eu não vou saber nada e você vai saber tudo. Se eu falar mal da sua série, você vai ficar chateado comigo. Voltando de novo na bendita árvore, foi isso que aconteceu. Adão e Eva podiam desfrutar do jardim que Deus deu para eles viverem bem, para eles desfrutarem, para eles terem paz, terem um ambiente. Enfim, pensa, Deus entregou tudo para eles para viver bem. E eles foram aonde? Na bendita árvore. E começaram a se relacionar com aquela árvore. Tanto que a serpente, o animal mais astuto da selva, chegou e falou assim, deixa eu até pegar minha Bíblia, porque com Bíblia na mesa a gente consegue ser mais assertivo, né? Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Olha só. Então ela trouxe a dúvida. É aí que começa os nossos questionamentos, é aí que começa a gente desviar o foco, é aí que começa a crise de identidade. Quando você não sabe quem é, quando você não tem clareza, você não tem certeza, você não tem relacionamento com Deus, você cai em qualquer perguntinha que façam. É isso mesmo? Na sequência respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Olha só. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Aí que surgiu, primeiro, ali eu percebo uma imaturidade espiritual, porque eles estavam discutindo algo ali raso. Deus falou alguma coisa, não comam porque certamente morrerão. Se afastaram de Deus, se relacionaram com a serpente. Porque se eles tivessem temor a Deus, se eles passassem mais tempo próximo de Deus, eles iam entender realmente que não deveriam se meter nessa árvore.
Não, eu não vou me meter nessa árvore porque eu sei e eu confio no meu Deus, eu confio no meu Pai. E se ele falou que se eu experimentar dessa árvore, eu vou me prejudicar. E é assim que acontece na nossa vida. Se a gente se afasta de Deus, a gente fica distante. Talvez por que você se afastou de Deus? Aí são questões que a gente deve refletir. Eu, por exemplo, eu ia numa igreja que eu não gostava e que eu não despertava interesse, porque às vezes falavam, não, você tem que ir porque tem que ir, era na igreja católica, que enfim, era um outro contexto, mas pode ser outros fatores. Você teve experiências, você teve referências ruins de pessoas que falaram mal da igreja, mal da Bíblia. Então você é raso, você está caindo no conto da serpente. Não vai ali porque todo pastor é corrupto, todo pastor rouba, todo pastor não sei o quê. Hoje existem muitas igrejas e é difícil você ter clareza de qual igreja que eu vou, o que eu faço. É uma questão que você precisa começar a estudar e entender. E você encontrar o melhor para você. Quem sabe futuramente eu grave um vídeo de como escolher uma igreja bíblica, que o primeiro passo parte da Bíblia. Hoje tem muitas pessoas pastores que acabam usando da Bíblia para falar coisas que não existem, coisas que não é para oprimir as pessoas. Mas não é o assunto. Aqui a gente está dizendo da serpente e está falando de um relacionamento onde a serpente enganou o homem por ter se afastado de Deus. Aqui a gente está falando de uma quebra de interesse, onde a pessoa, Adão e Eva, se interessaram mais da pequena árvore que tem. Pensa que era só uma árvore, eles tinham um jardim inteiro para desfrutar, eles foram bem naquela que Deus falou, não vão nessa árvore, que dela certamente vocês morrerão. E é isso que acontece, a gente tem uma vida, a gente tem a Bíblia inteira para aprender, a gente tem um universo inteiro para desfrutar, tanto que Deus falou, vocês são a minha imagem, vocês são a imagem e semelhança do Senhor. Para você ter a imagem do Senhor, você precisa aprender com o Senhor, precisa estar junto do Senhor, porque conforme você vai aprendendo, a sua mentalidade vai desenvolvendo e você vai se tornando mais parecido. Em Romanos 12:2 diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É um conselho que Deus nos dá para que, conforme nós vamos aprendendo com Ele, a nossa mente vai transformando. Aquelas coisas do passado, aquelas coisas negativas que aconteceu com você, tuas experiências, seus pensamentos que muitas vezes são ruins e não é por mal, foi baseado nos seus relacionamentos anteriores, tornou você quem é. Quantas pessoas hoje têm problemas emocionais, têm travas, têm discórdias com seus pais, têm um bolor no coração de informações negativas. Mas saiba que existe um caminho, que Jesus pode transformar sua vida através do seu interesse. Esse vídeo eu quero fazer com que você desperte o interesse por conhecer o Jesus. Desperte o interesse em voltar para a casa do Pai. Desperte o interesse em largar a serpente, parar de escutar a serpente e escute o teu Deus, que te ama, que te adora, que quer você junto. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a partir do momento que você volta para a casa do Pai, você volta a viver no jardim. Não vai ser uma tarefa fácil, porque a partir do momento que a gente viveu uma experiência ruim no passado, a partir do momento que a gente impregnou a nossa mente com coisas que nos afetaram, que estão fazendo com que a gente esteja sofrendo inconscientemente, porque às vezes a dor, a gente se acostuma com a dor e ela volta a ser trabalhada a partir do momento que vem um confronto. A Bíblia vem para nos confrontar, a Bíblia vem para nos causar muitas vezes dúvidas, porque através da dúvida vem a certeza e a fé é a certeza. Precisamos buscar essa certeza e a Bíblia, por a gente ser raso, traz dúvidas, mas a partir do momento que você começa a andar com Deus, Ele vai esclarecendo essas dúvidas e você vai fortalecendo esse relacionamento. À medida que você fortalece o relacionamento, você traz muita confiança.
E nessa confiança, lógico, eu vou dizer por mim, eu tenho dificuldade muitas vezes em confiar. Quando vem algo ruim, enfim, muitas vezes a gente tem dificuldade em confiar, porque a confiança se constrói com o tempo, se constrói andando junto, se constrói no entendimento. Quanto mais você entende dos assuntos, mais você confia. E depois, o reforço dessa confiança é o quê? A experiência. O teu testemunho em falar que antes você tinha uma vida tal, antes você tinha um comportamento tal, antes você pensava de tal maneira e hoje a tua vida mudou. Quantos testemunhos existem de pessoas que foram transformadas através do Evangelho, através da Bíblia, através do temor do Senhor? É isso que eu quero que você entenda. Voltando lá no Jardim do Éden, eles se relacionaram. E continuando aqui, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. É isso que acontece quando a gente se afasta de Deus. Vem medo, vem vergonha, vem sentimento de rejeição, vem sentimento de solidão, vem depressão e ansiedade, vem dúvidas, vem um mar de escuridão na nossa vida, vem falta de propósito. Quantas vezes você se sentiu estagnado na vida, parado? Quantas vezes você já se frustrou, quem sabe, pela sua profissão, você não se vê mais fazendo aquilo e você acha que você é aquilo que você faz. Você acha que você é suas experiências. Talvez você passou por dificuldades, está tendo dificuldade com drogas, está tendo dificuldade com... Não sei qual que é a tua história. Talvez você esteja com problemas nos seus relacionamentos familiares. Eu mesmo tive muitos problemas familiares que me trouxeram muita tristeza. Me fez me questionar por que comigo. E talvez a sua história seja muito pior que a minha, porque cada história é um caso, cada situação é uma situação, cada dificuldade é uma dificuldade. Por isso não desanime, por quê? Porque é aqui que começa a história. Aqui que começa o entendimento de onde vêm nossos medos, porque o pecado vem nos afetando de todos os sentidos. E a gente vem se interessando por coisas que devemos largar. Aí que é o ponto. Quando ele ficou com vergonha, ele se afastou de Deus. E olha só o que Deus falou. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos, olha só, Deus ouvindo os passos. Ouvindo o homem e a mulher na verdade, Adão e Eva estavam escutando os passos do Senhor. Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Como eu falei, eles se esconderam, tiveram vergonha entre as árvores do jardim. Então imagine a árvore do jardim e eles lá tentando se esconder com a bundinha de fora, assim, e Deus só dando risada. Vocês são muito imaturos mesmo. Vocês acham que eu não sei onde vocês estão? Deus consegue nos ver através dos nossos medos, das nossas vergonhas, das nossas tristezas. Ele está olhando para você. E olha só o que ele fala. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Essa pergunta é matadora e chega até a me dar uma alegria no coração. Por quê? Porque ele não falou o que você fez, por que você fez. Ele não ficou questionando e julgando a intenção do coração. Ele não ficou julgando e falando, não, você deveria... Eu te falei, seu merda. Xingando Adão e Eva. Muitas vezes a gente se sente culpado pelas nossas atitudes do passado. Coisas que a gente fez já ficaram na história. A gente só deve continuar a nossa jornada. Lógico que eu penso que assim, todo erro traz um ensinamento. Esse ensinamento gera o arrependimento. Você viu que você errou. Você tomou a sua dor, porque errar dói. A gente nos leva a pensar assim, poxa,
eu errei, eu estou sentindo essa dor. A gente deve voltar e se arrepender e tomar um novo rumo. Então Deus falou assim, e ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Porque estava nu, por isso me escondi. Então ele percebeu que estava nu. Até então eles tinham os olhos puros, não via maldade em nada. Mas agora eles perceberam a maldade, que é o quê? A nudez do seu próprio corpo. E Deus perguntou, quem lhe disse que estava nu? Você comeu do fruto da árvore a qual eu proibi comer? Uma pergunta, ó, Deus questionando as suas atitudes. Daí, olha só, uma das coisas que nos fazem a se desenvolver é se questionar. Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou me comportando assim? Por que a minha vida está como está? São perguntas que elevam a nossa consciência, que fazem a gente começar a mexer na nossa mente para poder tomar novas rotas, novos comportamentos, buscar informações que a gente precisa para melhorar. Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que deu o fruto da árvore e eu comi. Então, olha só que sacanagem. Jogou a culpa na mulher. Então, quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, primeiro, foi uma imaturidade, foi através de se envolver. Eles se envolveram, se relacionaram. Veja bem com quem você anda. Por quê? Porque eles queriam ser igual a Deus. Ou seja, eles tinham uma ambição negativa ali. Você pode ser uma pessoa ambiciosa. Na verdade, acho que não é nem a palavra ambição que a gente deve usar aqui. Eles queriam ser maior que Deus. Eles queriam ser, superiores. Eles queriam ser reis. Eles queriam dominar. E isso é um maior erro, porque nós nunca vamos ser igual a Deus. Nunca a gente vai alcançar esse status. Porque a nossa santidade vem constantemente, diariamente, aprendendo diariamente com Deus. Nós somos falhos. Disse o homem, foi a mulher que me deu. Então jogou a culpa. Esse é um dos principais problemas também de a gente não assumir nossa culpa. Sempre achar que foi alguém, foi fulano de tal, foi a serpente, foi o Senhor Deus que colocou essa árvore aí, você não devia ter colocado. Então, acho que um ponto importante aqui também é a gente assumir nossos erros e se arrepender, como eu falei anteriormente. Se arrepender das coisas que a gente anda fazendo e assumir que estamos errando, que devemos tomar novas direções. E essas direções vão alinhar, vão fazer com que a gente se desenvolva, que a gente melhore como pessoa. Porque assumir o erro é um ato bonito. Porque pensa, é um reconhecimento que você deve trabalhar algo em você. E as perguntas, como eu falei, nos ajudam a trazer a consciência desses erros que a gente está cometendo. Se questionar principalmente os seus resultados, as suas vidas. Quem são os meus relacionamentos? Quem são as pessoas que você está andando? Como elas se comportam? Como que elas falam? O que elas pensam? Quais são os interesses dessas pessoas? Quando eu comecei a fazer exercício, estudar, me desenvolver, automaticamente algumas pessoas foram se afastando e outras eu fui criando novas amizades, porque é natural. Não quer dizer que você tem que se afastar de todo mundo, mas talvez participar menos dessas pessoas, ou convidar elas para também ter uma transformação. Vamos começar a ler tal livro, vamos começar a se desenvolver, vamos começar a fazer um exercício. Algumas vão vir, outras não. E a tua consciência crescendo, os interesses, os assuntos, as conversas não vão encaixar mais. Você vai achar entediante, você vai achar chato, porque você mudou o nível, mudou a frequência dos seus pensamentos. E é natural que essa pressão dos seus pensamentos fazem com que coisas rasas acabem sendo jogadas fora, que você não tenha mais paciência para isso e que você acabe buscando novas pessoas, novas oportunidades, novos relacionamentos. Então, continuando aqui, o Senhor Deus perguntou então à mulher, quem foi
Que foi que você fez? Respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. E daí, depois que isso aconteceu, Deus trouxe as dores de parto, o trabalho, que é outra questão. Mas aqui a gente está falando de guerra de interesse. Tá vendo como na história o início de tudo isso é que você deve prestar muita atenção. E eu sei que é muito difícil. Eu estou lutando aqui para trazer conteúdo que desperte em você a vontade de conhecer a Deus. O temor do Senhor. No início, em Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser uma pessoa mais sábia? Você quer mudar? Salomão foi o cara mais rico que existiu. Nunca ninguém bateu a sua fortuna. Ele tinha milhares de conselheiros. Eu quero trazer sobre esse assunto aqui também. Ele tinha milhares de conselheiros. Ele tinha milhares de pessoas que estavam apoiando ele. Quando Deus perguntou, o que você deseja? Ele falou, eu quero sabedoria para governar o meu povo. Ele não pediu riquezas, ele não pediu dinheiro, ele não pediu prazeres da vida, fartura. Ele pediu apenas conhecimento, sabedoria, para poder lidar com as pessoas. Hoje, quem entende um pouquinho de pessoas tem grandes possibilidades de você ter dinheiro, porque somos falhos e precisamos da ajuda um dos outros. Eu acredito que essa guerra de interesse faz com que a gente passe a vida inteira no raso, porque é muita informação nos atraindo, é muitas oportunidades nos puxando, é muitas pessoas falando besteira na internet e a gente acaba caindo nesse conto. Ou seja, a serpente está por aí. Foram criadas várias serpentes, mas a verdade a serpente é uma só, é o seu interesse. Se resume em uma coisa só, o seu interesse, a sua consciência que precisa estar direcionada para Deus. Eu sei que no início é difícil. Às vezes a gente menospreza a sabedoria, mas como eu vou ter uma transformação de mente? Como eu vou ter uma transformação de vida? Como algo que é tão simples, que é uma leitura, que é momentos com Deus, que é o interesse vai transformar. Acredite que vai mudar. Acredite, confie nas promessas do Senhor. Confie no seu Deus. A Bíblia é um manual de comportamento, um manual de relacionamento, um manual da sua vida. Imagine que se você tivesse que aprender como viver, esse é o manual para você tomar as melhores direções. Jesus é o caminho, a verdade, é a vida. Coisas que eu estou falando aqui é para despertar o seu interesse. A partir do momento que você cria e desperta o interesse, entra num processo. Não vai ser da noite para o dia. É o que eu falo, se você pegar hoje aqui, vou ler um monte da Bíblia e nunca mais eu vou pegar na Bíblia, não adianta. Da mesma forma que a gente se alimenta diariamente, a gente precisa se alimentar diariamente da palavra de Deus, com interesse. Mas eu vou na igreja, Bruno. Com interesse. Você vai na igreja, maravilha. É um ambiente que você vai encontrar pessoas da mesma fé, vai construir relacionamentos mais saudáveis, porque na igreja também a gente não está falando de pessoas que são 100% corretas. Em todo meio existem cuidados que devemos ter, mas você vai encontrar relacionamentos saudáveis, você vai encontrar um ambiente mais seguro, você vai estar falando de uma fé que você tem, você vai ter momentos de quebrantamento, onde o pessoal está cantando, está louvando a Deus, perfeito, mas nada muda a questão do quê? De você despertar o interesse. Leia livros, olha quantos livros tem aqui, na minha prateleira cheia de livros. Comece a identificar quais as áreas que você tem mais dificuldade. Bruno, eu tenho medo, eu identifiquei que eu tenho muito medo. Tem livro, eu tô lendo um livro agora, Medo e Fuga. Eu não sei quem eu sou direito, tem um livro aqui, Espiritualidade Integral, que fala de corpo, identidade e alma. Eu tenho dificuldade no trabalho. Como relacionar fé e trabalho? Tem livro, Fé e Trabalho. Tenho medo de falar, busque livros, Deixa eu ver qual que é um livro bom ali para falar. Economia do Reino. Tem do Dale Carnegie, que é de oratória. Busque conhecimento, busque sabedoria.
Busque entender, leia a Bíblia. Vai complementando com podcast, vai complementando com livros auxiliares que, eu não entendi esse versículo. Vai buscar conhecimento. Eu acredito que é isso, pessoal. Existe uma guerra de interesse. Não se deixe perder. Não perca o teu tempo. Não perca a tua vida. Crie uma rota. Comece a trabalhar você. Que o melhor investimento que tem na sua vida é você mesmo. É você se desenvolver, é você crescer. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Busque e preste atenção nos seus interesses.